Aí, excelente foto, hein, André? Sempre escolhendo as poses mais favorecedoras ao... abertas, né? Sim. Uma alma que até hoje, por mais que esteja bem acentuada no plano da espiritualidade, ainda se encontra sobre uma grande me ajuda? Inconformação. Conformidade? Isso. Inconformidade. De tudo que ocorreu até hoje, aonde hoje, por mais que esteja acolhido, me encontro ainda numa tristeza e ao mesmo tempo me deparo por muitas revoltas o tempo inteiro. Não estou mal, estou bem espiritualmente, muito bem tratado, aonde ganhei um grau superior, até então que nem imaginaria que fosse receber. Mas de outro lado, numa revolta muito grande, aonde tudo acabou de uma forma confusa, aonde não vejo a hora, pelo plano da terra, de tudo se resolver, aonde muitas coisas mal resolvidas, muitas injustiças. Essas injustiças, na verdade, elas já vinham ocorrendo há 8 anos antes de eu me desencarnar, aonde um dos motivos do meu aceleramento foi tudo isso, mágoas, preocupações e revoltas, que acabou acelerando o caminho, e ao mesmo tempo tudo tem o tempo e a hora. Mas eu acredito, se não tivesse tido tanta turbulência 8 anos atrás, acredito eu que ficaria mais tempo cumprindo o tempo da terra e vivenciando por tudo que já era meu de direito. A espiritualidade, um cansaço. Vou falar tudo que eu tô... Pode falar. Ele ganhou o mundo da espiritualidade, ele está muito bem, mas ao mesmo tempo numa revolta com o plano da espiritualidade também muito grande. Porque no plano da espiritualidade, ele vivendo o lado espiritual hoje, ele se debate muito com a vida, aonde ele diz aqui que ele não sabe em quem acreditar, no que fazer, porque está tudo tão simples para se resolver e tudo, de repente, parece tudo muito confuso. Hoje me deparo, sei que o tempo e a hora de todo mundo ocorre na hora certa. Ninguém pula para o lado de cá antes da hora. Mas, ao mesmo tempo, me revolto muito, porque toda essa confusão que ainda continua vivendo diante da minha pessoa, há 8 anos antes, isso em vida, já vinha me causando muitas desavenças, muitas tristezas. Uma delas é a que me levou desse outro lado de cá. Esse outro lado de cá traz o conforto, traz toda uma sabedoria, mas ao mesmo tempo me dá uma revolta muito grande, por mesmo estando desse lado, ver do outro lado tantas mentiras sendo atuadas, tantas ganâncias, tantas guerras por nada. Se soubesse que ia ter toda essa guerra, seria melhor ter dado fim em tudo, ter eliminado tudo, como muitas vezes já tinha esses pensamentos. Na verdade, os meus pensamentos nos anos de 90 era não acreditar, não cultivar e nem fazer nada. Apenas vivenciar a minha própria vida. Mas, ao mesmo tempo, na Terra, somos obrigados a cultivar e a projetar várias coisas. E, na verdade, a minha intuição e os meus projetos em vida, hoje vejo que não estava errado. Até hoje, tudo isso gera uma confusão pela qual eu, em alma, não consigo me tranquilizar. E muito menos ficar tranquilo por saber que tudo meu ainda se encontra numa certa dificuldade, no meio de tantas mentiras e de tantas ganâncias. As ganâncias, as ambições, que mesmo em vida me corroía, e eu sabendo quem era quem, hoje desse outro lado, consigo ter a certeza que era cercado de pessoas ocultas e que hoje me entristece muito, pois no fundo sabia tudo, mas várias vezes o medo da solidão fazia com que eu omitisse, me cegasse de ver ou de ouvir a verdade. Uma pena que onde estou não posso me defender e muito menos recuperar o que é meu. O que foi algo prazeroso, aonde vivi e saboreei. Hoje me arrependo muito de tudo o que fiz materialmente falando, pois hoje, se fosse para escolher, voltaria aí apenas para viver nesse mundo medíocre e cheio... nesse mundo medíocre. Você ia falar um negócio e se arrependeu, né? Nossa, pesado, assim, tá bem, tá muito bem, mas numa revolta com a humanidade muito grande,
graças a Deus, espiritualmente muito bem, mas o que ele quis dizer, um resumo, é que em vida ele já observava a podridão. Ele já via que ele era cercado de muitas pessoas interesseiras, de pessoas oportunistas, mas até então ele fechava os olhos. Quantas vezes eu fechei os olhos? Quantas vezes, né, ele tapou o sol com a peneira para não criar confusões, mesmo sabendo que muitas vezes estava rodeado de muitas pessoas erradas. Hoje, no plano espiritual, graças a Deus, ele agradece por estar bem, está muito bem acolhido, muito bem assistido, mas numa revolta muito grande pela guerra que ainda continua perante o nome e tudo que deixou. E o que mais o deixa impregnado no plano da espiritualidade é a ganância, as mentiras e muitas podridões em volta. E ele sem poder se defender. Então ele está assim, uma alma com muita intriga, com muita sede, com muita justiça. E na verdade ele não está errado. Aqui traz ele berrando a justiça o tempo inteiro. E o que ele mais impregna e diz o tempo inteiro é que 8 anos antes dele desencarnar, ele já vinha passando por essas turbulências materiais, que até então ele alega que foi isso que acelerou o processo do desencarne dele. E hoje, estando do outro lado do desencarne, ele vê que a guerra ainda continua, do mesmo jeito. Então, aqui ele se culpa um pouco, porque no fundo ele sabia de tudo que estava em volta, e quantas vezes ele diz aqui que ele não queria materializar. Ele pensava muito em comprar algo de matéria. Ele queria mais era viver a vida, saborear a vida do dia a dia. Depois da morte, paciência. Mas não, chegou uma época da vida dele que ele resolveu materializar. Hoje ele fala que foi a pior das coisas, o pior momento da vida dele foi quando ele processou, aceitou em materializar o dinheiro. E olha a guerra que continuou. Então ele diz que a matéria, né, essa posse material, 8 anos antes o levou, acelerou ele muito para a morte. E hoje, até hoje, brigam por isso. Então ele se arrepende muito que, na opinião espiritual dele, ele deveria ter seguido os conceitos iniciais, que era de não programar tantas coisas materiais, e sim viver a vida. Mas chegou a um certo ponto que ele ficou com medo de repente, morrer sem nada, né? Ou ter que depender na velhice de alguém. Ele supriu, né? Ele viveu tudo que ele plantou, saboreou tudo da melhor forma, mas, ao mesmo tempo, gerou uma guerra que hoje o incomoda muito onde ele está. Uhum. Eu acho que aquela parte, quando ele virou deputado, né? Aquilo ali, ele deve ter tido contato com um pessoal ainda mais vil, né? E aquilo não deve, com certeza, não deve fazer bem pra ninguém que tem boas intenções. E ele sempre foi uma pessoa muito justa, né? Muito verdadeira, muito 880, não tinha papa na língua, né? Era uma pessoa muito verdadeira. E ter caído no mundo da política também, com certeza, foi das grandes decepções. Porque ali ele viu o mundo real mesmo, né? E por ele ser uma pessoa muito verdadeira, muito justa, isso machucou ele também, né? Machucou demais essa alma. E